Seja o nosso Deus. Amém, irmãos? Todos acharam? Amém? Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, e nós a temos visto, e dela testificamos, e vos anunciamos vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo, para que o vosso gozo seja completo. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. Se dissermos que temos com ele, comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém, irmãos? Podem sentar com a graça de Deus. Bendito seja o nome daquele que vive e que reina para todo o sempre. Amém? Amados, nós estamos diante de um texto maravilhoso. Texto este que o apóstolo João, escrevendo para a igreja, para fortificar, para alertar e para edificar, começa dizendo que ele foi uma testemunha ocular de Cristo. Ele ouviu, ele viu e ele tocou nele. Quando ele fala isso, ele está trazendo que aquilo que nós cremos, a nossa fé, a nossa crença, não é algo baseado em ideia, amém? Não é filosofia, não é uma história que alguém inventou para o filho dormir. É uma história real, é um fato. O Filho de Deus esteve entre nós, e isso não pode ser negado por ninguém. Historicamente, a humanidade está dividida em antes e em depois de Cristo. Cristo, ele é alvo, ele é material de pesquisa de muitos estudiosos que querem entender o seu pensamento, a sua cosmovisão, a sua forma de entender os seus ensinamentos, as suas parábolas. Ele é real. Tanto quanto eu, tanto quanto você. E o apóstolo João, ele usa aquilo que é uma espécie de ciência histórica para provar um fato. Quando a gente quer provar, a gente não, porque eu não tenho mínimo QI para isso, né? Vamos combinar aqui. Eu não entendo nada de biologia, nada desses trens. Isso daí não é comigo, não. Isso deixa para o doutor aí, né? Mexe lá nos bichos, opera, faz a brincadeira dele, né? Quando você quer provar algo nesse campo mais científico, químico, biológico, você pega ali a amostra que tem, vai para o laboratório, começa os testes e vai testando até provar aquela teoria ou não. Mas quando você quer provar um fato, a existência de algo, um dos materiais que você tem é a testemunha. E João, ele se coloca nesse lugar.
Ele podia chegar aqui e falar: olha, eu, o discípulo amado, o grande João. Olha, eu, aquele que deitava no Senhor. Olha, eu, João, aquele que era próximo dele. Eu estava contado entre os 12, eu estava contado entre os 4, eu estava contado entre os 3, eu estava contado entre os 1. E mesmo assim, ele tem a humildade de falar: eu fui apenas uma testemunha dele. O que ele fez e o que ele falou, eu relato, não porque eu apenas ouvi falar, mas eu vi. Tudo isso que aconteceu veio para que se cumprisse a palavra do Senhor. O Messias, o Filho de Deus. Ou seja, a fé cristã, ela é histórica. Ela vai se basear e se fundamentar no fato que Cristo veio. E quando eu falo Cristo, eu falo Messias, o ungido, o prometido. O Cristo, o Messias, o prometido, ungido, ele morreu. Mas o Cristo, o Messias ungido, ele ressuscitou. E a Escritura vai dar testemunho real e testemunho verificável quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, que depois que Jesus ressuscitou, algumas centenas de pessoas o viram. Isso é a base para provar e para dizer que Jesus é real. Mas João, ele não trata Jesus, nesse texto, simplesmente como uma pessoa ou como um ser divino que está distante de nós. Muito pelo contrário, amado. Ele trata Jesus como a palavra viva ou a palavra da vida. Recapitulando o que ele mesmo testemunhou e escreveu lá em João 1, no Evangelho, quando ele fala assim: no princípio era o Verbo, ou a palavra. E a palavra, ou o Verbo, estava com Deus, e o Verbo, a palavra, era Deus. Quando ele começa a destrinchar e se referir à pessoa de Jesus como a palavra, ele está mostrando que Jesus é a revelação do Pai. Tudo gira, toda a nossa vida, toda a nossa fé cristã gira em torno de quem Deus é e a forma como Ele se revelou. Lembra de Hebreus 1? Hebreus vai dizer que no passado o Senhor falava através dos profetas, mas hoje Ele fala através do seu Filho. Porque o Filho é a palavra viva. No passado tinham muitos intermediadores. Você tinha um sacerdote, você tinha um profeta. Agora não, a gente tem um Filho. No passado, eles se posicionavam, eles surgiam no cenário e eles morriam. O Filho veio, apareceu no cenário, se posicionou, se colocou como mediador, ele morreu, mas ele ressuscitou. Aí ele pode se chamar de palavra viva. É por isso que na fé cristã nós precisamos ter fé. Mas não é apenas crer em algo. A verdadeira fé crê em alguém revelado, que é o Cristo das Escrituras Sagradas. Fé sem a revelação é superstição. Fé sem a revelação bíblica. Fé sem a revelação da palavra de Deus é só uma superstição. Não vou passar embaixo da escada. Olha o gato preto. É só isso. Fé sem fundamento é ilusão. É por isso que João Calvino dizia que a fé repousa sobre o conhecimento do Deus revelado e não em uma fé cega. É por isso que a fé cristã ela é racional. Ela é consistente, ela é confiável. Ela não crê em achismos. A fé cristã, a fé que eu e você processamos, ou melhor, professamos, ela não é uma fé que crê numa coisa lúdica, que crê em algo inexistente. Nós cremos no Filho de Deus. É por isso que toda a experiência que a gente tem, ela tem que estar
baseada e enraizada na verdade revelada. Sabe por quê, amados irmãos? Porque é muito fácil quando a gente começa a tomar caminhos tortuosos. Isso acontece muito com liderança, né? A liderança começa a tomar uns caminhos tortuosos. Aí ela vem e fala assim, não, Deus me falou para fazer assim. Mas calma aí. A palavra está dizendo outra coisa. Quanto a isso eu não sei, mas o que Deus falou comigo é isso. Então a liderança ela passa a se colocar acima da própria palavra. Você sabe quem fazia isso? O Papa. Fazia não, faz até hoje. Porque primeiro vem o que o Papa fala, depois vem o que a tradição fala, depois vem o que a palavra de Deus fala. Quando uma liderança, um pastor, se coloca numa posição de que o que supostamente Deus disse a ele está acima da própria Bíblia, acredite, ele não é um pastor, ele está se posicionando como um Papa. Como se ele fosse infalível, como se ele fosse inerrante. Irmãos, eu creio que Deus fala, amém? Eu creio que Deus atua através dos dons espirituais. Ele dá a profecia, ele interpreta as línguas. Eu creio nisso. Creio, e ele fala nos dias de hoje. E ele se revela e se manifesta sim, mas quando ele se manifesta, ele não contradiz o que está escrito, amados irmãos. Ele não contradiz a palavra de Deus. É por isso que a gente tem uma fé que é racional, mas isso não quer dizer que ela seja racional, a gente não crê no mover e no agir de Deus. Nós cremos no mover e no agir de Deus, desde que eles não firam os princípios da palavra. Desde que não fira o princípio do Evangelho, porque Cristo, que João ouviu, que João viu, que João tocou, esse Cristo é a palavra viva. E João vai revelar, João vai começar a explicar, olha, ele é luz, e nele não tem trevas nenhuma. A comunhão com Deus, amados e queridos, ela vai revelar verdade, pureza e integridade. Não existe esse papo de ter comunhão com Deus. Sabe aquela coisa? Está com a vida toda errada, né? Está com a vida destruída. Não quer nada com nada. Não, mas eu não preciso ir à igreja. Não, eu erro, mas, como dizem os filósofos, né? Quem não erra, eu falho. Não, eu oro todo dia de manhã. Eu oro todo dia antes de dormir. Eu sou amigo de Deus, irmão, não é. Porque aquele que tem comunhão com Ele anda na luz e nele não há trevas. Não adianta vir com a conversa, Deus falou comigo, Deus me revelou, eu vi, eu aconteci, e por causa disso achar que tem comunhão com Deus. Deus pode até ter te revelado, Deus pode até ter te mostrado, mas entenda, ser usado por Deus não é ser aprovado por Ele. Lembra de Mateus 7:21? Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz maravilhas. O Senhor vira para eles e fala, apartai-vos de mim. Ele não fala, mentira, não fez. Ele não fala, mentira, não falou. Mentira, não profetizou. Mentira, não fez milagre. Ele não fala isso, ele fala, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Para ter comunhão com Deus, é necessário andar em santidade, andar na luz, andar em verdade, andar em pureza, andar em integridade. A unção não substitui o caráter. Avivamento sem arrependimento é ilusão. Mas se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Irmãos, quando nós nos convertemos, louvado seja Deus, nós passamos a ter uma comunhão muito especial.
é uma comunhão vertical entre o indivíduo e Deus, aonde o seu Filho, Jesus, morreu por nós para fazer uma ponte entre nós e Deus. A gente estava afastado dele. O pecado estava acabando com a nossa vida. Ele veio e restaurou a comunhão com ele. É a vertical. Mas ele também traz uma comunhão horizontal. Por isso, aquele que está em Deus, que tem comunhão com Deus, anda na luz, caminha na luz e tem comunhão uns com os outros. Tem comunhão na igreja, tem comunhão com os irmãos, não é comunhão com o mundo, não, eu tenho comunhão, tenho aquele meu amigo da escola, do trabalho, não, é com o povo de Deus, é com a sua família da fé, é com a comunidade dos santos, é com o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro, irmãos. A comunhão é necessária. Irmão, não adianta falar em línguas se você não domina ela e fala mal do teu irmão. Se você odeia o teu irmão, não adianta. A santidade é a evidência de uma vida nova. A santidade é a evidência de nascer de novo. E a santidade gera um fruto que é a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. A santidade não é olhar para a vida do teu irmão e enxergar o pecado na vida dele. A santidade é você olhar para a tua vida, é você olhar para o teu interior e falar: eu estou errado, Jesus morreu por mim para me perdoar e para me dar uma nova vida, irmãos. Integridade, comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. O pecado, ele vai continuar presente. Ele fala isso, verso 8. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso. Amados, uma vez estava no culto, o irmão foi pregar e falou: até esse momento, esse exato momento, assim mesmo, eu não pequei no dia de hoje. Eu quase levantei a mão e falei assim: acabou de pecar. Faltou isso daqui. Naquele exato momento, pela soberba, pela altivez de falar: eu não pequei. Não, irmãos. Acordou, já pede perdão, amado. Foi dormir, pede perdão. Mas eu vou pedir perdão toda hora? Vai. Porque os nossos pensamentos generosos e bondosos são carregados de pecado. Lembra do que está lá em Eclesiastes? Vaidade de vaidade. Diz o pregador: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Nós fazemos determinadas coisas que é para ajudar alguém, mas a intenção do nosso coração às vezes nem a gente conhece, irmãos. O nosso coração tem uma malignidade tão profunda que ele não merece confiança, por isso acordou: me perdoa, Senhor. Foi dormir, me perdoa, Senhor. Está andando, está orando, pede perdão, pede misericórdia, para que a gente venha se tornar cada vez mais imagem e semelhança dele novamente. Adão, quando peca, ele mancha a imagem dele, ele mancha a imagem de Deus na vida dele, mas vem o Filho de Deus, ele morre pela minha vida e pela tua vida, derrama o sangue dele sobre a tua cabeça e sobre a minha cabeça, e a partir de então a imagem de Deus passa a ser restaurada através de um processo na nossa vida. Mas nunca, enquanto estiver nesse corpo corruptível, diga: eu não peco, eu não pequei, eu não pecarei. Você não tem poder e não tem autoridade para se dar essa garantia. Quando você anda dessa forma, irmãos, dizendo que não peca, dizendo que não vai mais errar, você está confiando na sua própria força. Mas quando você se joga diante dele
e fala: Senhor, me ajuda a não pecar mais, é completamente diferente. Porque você passa a entender que você é dependente dele. Quando eu me lanço aos pés de Jesus e falo: Senhor, me ajuda a não pecar mais, eu estou reconhecendo que eu só consigo parar de pecar através de uma intervenção dele. Por isso que Paulo fala que Deus opera em nós tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. Por isso que João vai exortar a igreja e vai falar: povo, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Entenda, irmão, não é para chegar aqui não tem confessionário, amém? Aqui não é catolicismo romano. É claro que a gente está aqui para te ajudar. E vocês também vão me ajudar. Só que não adianta confessar um para o outro, é para confessar para ele. Mas, pastor, ele não sabe? É claro que ele sabe. Mas o ato de confessar a ele que você pecou, o ato de confessar ao Filho de Deus que você errou, isso demonstra uma preocupação e um temor no teu coração. Porque é muito lindo, né, irmãos? Quando eu confesso o pecado, porque eu fui pego no pecado. Aí é moleza, né? Quando eu confesso só porque agora não tem para onde correr, eu tenho que confessar. Mas quando você peca, e preste bem atenção, não estou profetizando, você vai pecar. Mas quando você peca e o temor de Deus chega sobre você, o desespero vem, a preocupação vem, você fala assim: Senhor, o que vai ser de mim? Senhor, o que eu vou fazer, meu Pai amado? Aquilo ali é o Espírito Santo na tua vida, aleluia. Aquilo ali é a graça de Deus mostrando que não é isso que Ele tem para a tua vida. Porque tu tem comunhão com a igreja. Porque tu tem comunhão com Ele. E o sangue dele te purifica. Mas eu errei, não tem problema, confessa. Mas não fica só no confessar não, que aí a gente lança a mão de Salomão. Aquele que confessa e abandona o pecado, alcança do Senhor misericórdia. A nossa fé em Cristo, ela é verdadeira, porque Cristo existiu e tem testemunhas para provar. Cristo é a palavra da vida. Nós temos comunhão com Ele, e essa comunhão exige verdade, integridade, caráter. E a confissão diante dele mostra um arrependimento verdadeiro. E a tua vida, ela é restaurada. Está afastado, volta para a luz. Se esconde do pecado, confessa. Tem comunhão com ele, continua andando na luz. Porque aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Amém, irmãos? Arrependimento, comunhão e santificação. É o que nós precisamos ter e caminhar dia a dia na nossa vida. Amém?